Fala, meu povo, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou o Matheus Ferreira e conservar ou não conservar? Eis a questão. Olá, senhoras e senhores, tudo bom? Eu me chamo Davidson Leopoldino e muito cuidado com a libertinagem. Eita, forte, viu? Então, O nosso convidado de hoje é um convidado, mais uma vez, especial. A gente conhece ele há bastante tempo, amigo de um dos nossos entrevistados aqui, nosso amado pastor Jailson. E ele está aqui hoje para falar de um assunto excelente. Se apresente, por favor, para o nosso público. Olá, gente. A vocês que seguem aí essa página aí, esse programa, Deus abençoe vocês. E também quero aqui saudar aqui o podcast 95, assim? isso. 95. Muito obrigado desde já pelo carinho, né, pelo convite de estar aqui. Me chamo Romualdo Júnior, sou pastor da AD Galeão, lá no Rio de Janeiro, Assembleia de Deus no Galeão e Assembleia de Deus em Paulista, aqui em Pernambuco. E sinto-me honrado em estar aqui com vocês. Amém, amém. Perfeito. Muito bom. Cara, assim, é muito legal a forma como a gente... Porque o Pastor Júnior, pessoal, pra quem não conhece, o Pastor Júnior fica muito no Rio de Janeiro, tá? Não sei de onde você está nos assistindo. E a gente sempre comentou muito, Matheus, em falar assim, a gente queria muito conversar com o Pastor Júnior, mas rapaz, o cara é muito ocupado. Ele tá lá no Rio, aí tá aqui. A gente viu a oportunidade... O Diego, o grande Diego está aqui atrás da nossa câmera, backstage. Se você aí pensa que você é ocupado, você tem que ver a rotina desse camarada. É muita coisa. E a gente vai falar um pouco sobre isso. Hoje o Júnior vai falar um pouco sobre a história dele, que é uma história maravilhosa. Já tive a oportunidade de ver uma parte do seu relato quando estava lá na Assembleia de Deus. E hoje vocês também terão essa oportunidade. E o tema hoje, Matheus, todo podcast ele tem um tema. E a nossa temática de hoje, ela é diferenciada. Rufem os tambores. Para quem escutou as nossas introduções, nós falamos um pouco sobre conservadorismo e sobre libertinagem. Hoje o pastor Júnior, pessoal, vai estar falando um pouco sobre o conservadorismo cristão. Que coisa legal. Que coisa legal. Tema top. Top. Matheus, e tem uma coisa hoje, porque algumas coisas elas são tabu. Elas são tabu, meu pastor. E muitas vezes, hoje, você falar sobre o cristão ser conservador... Só de você falar assim, o cristão é conservador. Algumas pessoas se sentem atingidas por isso. É verdade. E eu não vejo qual é o problema de você ser um conservador. E o pior de tudo são os cristãos que saem da vertente, né, para poder se adaptar ao mundo, para não ficar mal visto, pastor. Né, para não ficar mal visto. Né? Então, a gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Né? Eu creio que o pastor ele vai explanar bem sobre essa história, porque ele é um pastor de uma igreja tradicional, uma igreja historicamente conservadora, que é a AD Galeão. AD Galeão e a Assembleia de Deus, né? Da Assembleia de Deus no geral, que é uma igreja historicamente conservadora e historicamente tradicional. Beleza? Perfeito. Pastor, eu quero... Calma, tem. A gente tem que fazer um dever de casa antes, homem. Tem que fazer um dever de casa. Você quer falar das redes sociais, não é isso? Com certeza. Como é que a gente não pode falar com sobre certeza. Isso? Vai ter que vender nosso jabá um pouquinho aqui também. Davidson, aí, fala das redes sociais da gente. Meus amigos, meus irmãos que estão assistindo o 95Cast, por favor, primeiro, vem aqui, ó, deixa eu ver meu dedo aqui, tá aqui, pronto, ó, você vai aqui, se inscreve no nosso canal, irmão, ajuda a gente, marca lá o sininho, coloca lá todos para você receber a notificação assim que sair os novos podcasts. Peço também que você nos acompanhe nas redes sociais. Davidson, pode falar o nome? Acho que não, melhor não. Então, nas redes sociais da Vertical, aquele que você fica passando o dedo assim. Então você vai lá, segue a gente. Em todas as redes nós estamos como @95cast oficial. Boa, Matheus acertou. É uma maravilha, porque ele costuma errar. Eita, agora acertou. Então, pessoal, segue a gente lá, @95cast oficial, em todas as redes. Acompanha o nosso trabalho, acompanha o podcast, acompanha os cortes pequenos, porque a gente tá trazendo conteúdo bacana. Acredito que de qualidade para a nossa cristandade e também a sociedade como um todo. Pastor, o senhor quer falar suas redes sociais para o pessoal também seguir o senhor? Sigam aí, sigam a rede da AD Galeão, Lugar de Ser Feliz. Lembrando só que de vez em quando alguém pergunta, né? É simples, prático, mas o entendimento AD de Assembleia de Deus. Perfeito. E a gente costuma muito falar, vocês vão perceber que eu sempre falo AD Galeão, AD Paulista, para resumir, né? É um nome fantasia ali para facilitar o entendimento. Todas as redes sociais é AD Galeão,
Lugar de Ser Feliz, e a AD Paulista, Lugar de Ser Feliz. A minha, Romualdo Júnior, segue lá que vai ser legal também. Perfeito, Show de pessoal. bola, show de bola. Redes sociais, todas essas redes sociais que o pastor falou estarão aqui na descrição. Dá uma olhada lá e segue, por favor. Show Beleza? de bola. Dever de casa feito, Matheus. Vamos partir para o nosso podcast. Vamos partir para as nossas perguntas. Vamos embora. Amém, pastor? Mas antes de perguntas, pastor, eu quero saber da sua história. Beleza? Eu quero saber como o pastor Romualdo Júnior se tornou o pastor Romualdo Júnior. Como foi sua infância? Como foi ali sua conversão? Explica pra gente. Bom, vamos lá. Eu vou tentar resumir em todas as áreas, né? Perfeito. Eu sou de Pernambuco, apesar de ter sido citado, né? Normal. Hoje eu fico muito tempo no Rio também. Estou no Rio há 21 anos. Fui pro Rio com 18 anos de idade. Não era nem batizado nas águas ainda. E aí eu nasci na cidade de Escada. Sou escadense, aqui de Pernambuco, e com muito orgulho. Sou pernambucano também, apesar de saber que Deus teve um projeto grandioso na área ministerial comigo lá no Sudeste, né? A quem também eu honro também. E tô lá há 21 anos e há 8 anos assumi a Assembleia de Deus no Galeão. Fui sucessor do saudoso pastor Manuel de Freitas. Foi meu mentor, ele que me batizou nas águas e me consagrou e me passou a igreja. E em 2018 aprove o Senhor recolher. E aí nós fomos crescendo, chegamos lá jovem, muito jovem ainda. Lá no Rio casei, conheci a irmã Esté. E aí casei. Desse casamento nasceu... Um abraço para a irmã Esté, Deus abençoe. Isso, abraço a você, minha filha. Aí nasceu as três presentes, né? Suzana, Lília e Ana Júlia. Sou filho de Romualdo e de Ivonete. Graças a Deus ainda os tenho aqui ainda em vida, né? Amém. Tenho aproveitado bastante. Alô, pai, alô, mãe, amo vocês aí. E aí temos trabalhado, começamos um trabalho numa igreja tradicional, apesar de estar no Rio. Pastor Manuel de Freitas é natural também de Pernambuco. Olha. Nasceu em Carpina, Conheço. aqui no interior de Pernambuco também. E estava no Rio já há mais de 30 anos e estava também mantendo esse tema, né? Esses princípios conservadores também. Na nossa igreja também tem muito, né? Então, uma identidade forte da Assembleia de Deus. E aí ele que me ajudou a crescer e aí ele que me passou a igreja. E tô lá há 21 anos. Um resumão aí da minha vida, né? E me diz, pastor, como é esse processo do senhor? Tá lá no Rio, aí assumiu a igreja aqui em Pernambuco, como é que o senhor faz para cuidar da presidência dos dois ministérios? A grande pergunta, pastor, o senhor é 2 e a gente não sabe? Na verdade, é o chamado, né? Eu tenho uma mensagem que eu gosto muito de pregar, porque eu falo sobre o preço do chamado, né? Para mim é muito simples entender e aplicar isso na prática, né? Porque entendendo o que é o chamado, da mesma forma que eu compreendi o chamado estando no Rio e nunca calculei ter, eu nunca procurei ter, eu nunca pedi para ser pastor. É um chamado, isso foi acontecendo. Isso veio na vida, o pastor Manuel foi sendo usado por Deus, e ali da mesma forma que eu aderi, que eu entendi o chamado estando lá, hoje estou em Pernambuco também, sou o mesmo, não sou 2, sou um só. E aí a gente vai se aplicando, porque uma das determinações bíblicas para um profeta, para um sacerdote, é a questão de fazer discípulo, né? E tem um lema fantástico na minha vida, tanto que eu apliquei na minha vida pessoal e no meu ministério também. E, por certo, vai mudar a vida de muita gente se você guardar essa frase aqui. Amém. Tudo na nossa vida temos que nos multiplicar. Todo ser humano tem que entender que tem que se multiplicar. O pai tem que se multiplicar para o filho se multiplicar para os irmãos, e assim vai. E aonde você tiver na sua área de vida, o lema que te leva ao sucesso é você multiplicar. É você fazer algo. Até porque você só pode pular um degrau, só pode largar algo que você próprio começou, que você próprio iniciou, quando você deixa alguém preparado para você ir para outra etapa de vida. E partindo desse princípio, que é do meu ministério, é da minha vida pessoal, a gente se multiplica pela misericórdia com a ajuda de Deus, né? Lá no Galeão, lá no Rio de Janeiro, e aí nós fazemos companheiros e pessoas que têm o mesmo propósito, que têm o mesmo ideal, e aí você tem a confiança de deixá-los lá enquanto se ausenta, e aí vem para aqui, para Pernambuco. Aqui em Pernambuco, a minha missão é fazer multiplicadores, é me multiplicar em pessoas. E aí quando a gente se multiplicar, aí você não precisa ser 3, 4 em 1. Aí vai para outros lugares e Deus vai te levando e você vai fazendo a obra.
Amém, meu pastor. Amém. Amém, que bênção. Então, graças a Deus que o senhor tem pessoas de confiança, né? Porque eu acredito, eu não sei se no começo dessa relação, se o senhor ficava um pouco com essa insegurança de falar, olha, eu tô indo pra Recife, ficava pensando agora como é que ficou o Galeão, meu Deus. Tinha isso ou o senhor realmente já tinha uma confiança legal com o pessoal lá? Não, sempre tem. Isso vai ter sempre. Sempre. Nem independente do preparo, porque tem um detalhe da nossa vida ministerial, né, que leva para o lado espiritual que a gente nunca vai poder não ter, que são os limites humanos. Isso é do ser humano. Isso eu, vocês e todo mundo vai ser assim. E essa insegurança faz parte da qualidade. Porque quando você, às vezes, se sente inseguro, você não se desvincula totalmente. Você não abre mão totalmente. Você acompanha do início, do meio e no fim. E o legal é que o resultado é sempre bom. Porque você acaba estando sempre presente, né? Tem, mas as pessoas são boas e Deus tem levantado. E essas preocupações são superadas pela própria dedicação das pessoas que Deus te leva no ministério. Isso é um dos princípios também da liderança, né? Porque tem líder que não consegue delegar, né? E deixar aquele que foi delegado livre para poder fazer aquilo que lhe foi colocado, né? Aquela obrigação que lhe foi imputada. Ele fica acompanhando passo a passo e a pessoa não se sente livre para poder trabalhar. Então, o senhor delegando, né? E deixando os seus obreiros lá livres para poder fazer a obra e tal, isso dá até um sentimento de confiança neles, né? Para poder tocar a obra, né? É verdade. Justamente. Pastor, o senhor sempre foi pastor? Ou assim, já trabalhou em alguma outra área? Não. Eu não fui sempre pastor. Eu vou voltar só um pouquinho aqui na colocação do Matheus. Pode falar, fica à vontade. Vou ressaltar que é a primeira vez que estou aqui, tá, gente? Atenção, meu público aí, de Galeão, de Paulista. Podcast pra mim é novidade, gente. É a primeira vez. Já tive vários outros tantos convites, mas Deus aprove estar aqui, né? Com os meninos aqui. Amém. É uma bênção por aqui. Vou voltar um pouquinho. Vale. A questão de você, do líder, na posição do líder, abrir mão, confiar, deixar, dispensar, é muito falado. Inclusive tem a ver com conservadorismo, com o tema, né? Que a gente vai discutir hoje nesse dia aqui especial. Na verdade, eu aprendi algo na minha vida. Quem tem que conquistar o líder é quem quer ser liderado. Nossa. Eu conquisto o meu líder. Ele vai abrir para mim o que eu conquistar. Então, vai aqui para vocês aqui. Não existe líder que consiga travar ministério, dom, qualidade de ninguém. Essa questão de você... Claro que existe. Você está correto. Existe. A questão da pessoa que dá, mas não solta. Existe. Mas na minha cabeça, na minha vida, o que aconteceu foi... Todas as vezes que eu me dediquei a conquistar, aconteceu. E aí eu já vou entrar na tua segunda... Na pergunta que você fez, né? Que eu voltei um pouquinho aqui. Eu trabalhei mais de 15 anos na Embratel, empresa brasileira de telecomunicações. A empresa, a área que cuidava no governo federal, na nossa nação, da área de telecomunicações. Então, trabalhei ali na área técnica ali, trabalhei em várias áreas ali. E na minha vida profissional, tudo que tenho hoje, consegui nesse período que fiquei ali na Embratel. Mais de 15 anos da minha vida, ali no Rio de Janeiro. Então, eu sou profissional de telecomunicações, né? Trabalhei muito tempo em tecnologia, entendo um tanto do que está por trás das câmeras também, né? E aí, lá na minha vida foi assim, eu entrei como um simples embalador. E como que um chefe, como que um superior vai confiar em você? Se você conquistar ele. E como se conquista uma pessoa que está na sua frente? Fidelidade, lealdade, dedicação naquilo que lhe foi proposto. Se você tiver esses princípios ou esses detalhes, não existe uma pessoa que chegou a um cargo de liderança, a um nível de liderança, seja qual for da área, evangélica, cristã, empresarial, seja qual for a área, não existe uma pessoa que chegou e vai querer travar o sucesso de outra pessoa. Justamente. Porque se você conquistar ele, o sucesso da pessoa que está com ele vai ser dele também. Amém. Legal. É isso. Show de bola, muito bom. Pastor, pronto.
feitas suas apresentações, a gente queria adentrar agora em algumas questões. Vamos começar falando sobre o conservadorismo em si. Todo cristão é conservador ou deveria ser conservador, na sua opinião? Já chega assim, Matheus já chega dando uma paulada logo. Já na paulada, né? Vai direto, né? Exatamente. Não tem alisamento, não. Ó, na minha cabeça é o seguinte, o conservadorismo, ele ao longo do tempo, e essa geração atual agora está acontecendo de forma mais intensa, uma confusão no tema conservadorismo. Justamente. Eu vou falar, talvez agora os teólogos talvez não gostem muito não, mas eu vou falar uma coisa. Nem todo cristão é conservador e nem todo conservador é cristão. Show. Porque isso é muito mais do que o que a gente pensa. Né? Muito mais do que como a gente pensa. Eu, por exemplo, como homem, eu vou me habituar aqui, gente. De vez em quando eu vou me orientar meia hora aqui, mas ainda aqui, Davis, Matheus, o que acontece? Eu, como homem, tento aplicar o conservadorismo no meu evangélico da melhor maneira que eu possa. Mas o evangelho está muito acima disso. O evangelho, sempre ressaltando, está muito acima disso. E eu, como homem, eu não posso me perder no entendimento desse tema, né? Porque não adianta você colocar o conservadorismo que está dentro de você, o que está dentro da sua mente. O que é o conservadorismo? Por que o conservadorismo? Qual é a saúde que ele apresenta para a tua convivência diária, para o teu cotidiano? Seja na igreja, seja de um cristão na faculdade, de um cristão no colégio, de um cristão nessa mídia atual que está aí bombando, né? Que é o caminho, né? Como manter o conservadorismo? E a gente vai ter que abrir hoje um pouquinho, bastante, para a gente entender, eu tentar ajudar aqueles que vão nos ouvir e também aprender com vocês também, com o nosso público também, né? Isso é muito interessante, pastor, porque assim, pegando uma aspa no que o senhor falou, um parênteses no que o senhor falou, a gente vai ver a mídia investindo tanto nisso, principalmente a grande emissora do Brasil de telecomunicações, que a gente conhece, né? Ela cai muito em cima disso e a gente vê... Eu vi um vídeo um dia desse no YouTube, pessoal, sobre uma novela que tá passando lá, né? No qual tem uma irmã, né? Que ela faz parte do louvor da igreja, ela canta na igreja, faz parte do trabalho ministerial lá. E ela... surge o convite para ela ser dançarina de um cantor de funk, né? E dentro disso, o pastor dela, os irmãos da igreja julgam ela por isso, mas o pastor dela acha normal, entendeu? Ela, sendo uma pessoa cristã, tá lá dançando funk com aquelas roupas quase íntimas, né? Rebolando e tal, entendeu? Então, isso é uma das formas de colocar na mente do cristão que assiste isso, de que é normal, entendeu? Aquele estilo musical é normal, aquilo que ela tá fazendo é normal uma pessoa que é cristã fazer aquilo, entendeu? Então, aos poucos ir desconstruindo o que é o evangelho conservador, entendeu? Então, entra justamente um pouco nisso aí do que o senhor falou agora. É verdade. O conservadorismo, o conservador, ele se dedica ao conservadorismo. O conservadorismo, ele se evolui. Ele não é uma coisa parada, não. Ele não é um parasita, não. Ele se evolui. Justamente. Ele tem conhecimento, tem área de vida. O próprio Cristo, ele foi conservador. E a base dele ser conservador foi o amor. O amor é o princípio do conservadorismo. O conservadorismo começa no amor. E o amor você tem que entender os dois lados. O amor você tem que entender a parte de quem está tentando, de certa forma, fugir do conservadorismo e aqueles que querem se manter. Esse caso que você deu aí é um exemplo que eu aplicaria no conservadorismo, mas eu não aplicaria no conservadorismo esse exemplo. Eu não delegaria, é muito pesado. É isso que eu acho, que eu entendo da questão de estar se misturando o conservadorismo. Sabe aquele negócio eu sou nascido e criado na Assembleia de Deus, gente. Viu? Um abraço aí pro meu pastorzão, pastor Ailton. Pastor Ailton é meu pastor, gente. Teu pastor, mas o pastor Ailton aqui de Recife, fui criado lá, né? Peguei o pastor Zé Leôncio antes dele. E a minha igreja. Mas quanto tempo, por exemplo, a nossa igreja, ela suprimiu as pessoas, ela oprimiu as pessoas. E às vezes mudando questão de
simplesmente de costume, de doutrina. A tecla é a mesma, o tema é conservadorismo. Mas apenas para vocês entenderem, né? A doutrina, o costume, a gente não pode se aplicar. O costume é o jovem usar uma calça, alguém usar uma barba. E aí você delegando o costume, isso é uma obra satânica. Porque no momento que você joga um tema tão importante para coisas tão banais, você está desmerecendo o tema. É o caso do conservadorismo. Esse caso, na minha opinião, talvez faltou orientação. Talvez, se fosse um caso real, né? Fosse um caso real. Fosse um caso real. Eu trataria isso como orientação. Eu ia sentar com essa irmã e falar, vamos lá, vamos provar. A senhora vai me provar que é legal isso aí. Não legal na questão de conservadorismo cristão. Legal para a vida. Biblicamente, né? Também. Biblicamente pela vida. Eu vou lhe provar que eu estou bem. Quantos anos a senhora tem? Eu vou no final provar com a minha própria vida, com a vida dos meus membros, dos nossos amigos, dos nossos familiares, que dá para se viver se você deixar de cantar no Ministério de Louvor e ir pro rock. Dá para viver. É questão de escolha, é definição isso. Isso não tem nada a ver com conservadorismo. Se eu for tratar isso aí com conservadorismo, eu vou perder essa irmã e outras tantas que vão seguir ela. É verdade. O conservadorismo não é isso. Justamente, Agora, justamente. e esse tema é super importante porque está se misturando. Está se misturando. Você não pode mais pregar, você não pode mais falar. A questão de conservadorismo, a gente não pode permitir que a mídia suja que existe tanto no Brasil, quanto em outros tantos países, no mundo inteiro existe. O mal e o bem sempre existe. Sabe aquele negocinho de ter o bonequinho do bem e o bonequinho do mal do lado? Sim. Isso aí, gente, essa figuração aqui, que eu vou usar como figura de linguagem, ela existe no mundo real. A gente não vê, mas ela existe. O mal e o bem, ó. Faça, não faça, não faça. Isso existe sempre. E aí você tem que parar e podar para você atuar onde tem que atuar. São temas importantíssimos. A gente pode falar de dezenas dele, centenas dele, que você tem que tratar como da forma certa. Porque senão você mistura o entendimento. E aí eu sou conservador, vou ser mal visto? Por essa irmã? Por essas pessoas? Não. Eu sou conservador e consigo conviver no mundo que todo mundo vive. Justamente. É isso. Justamente. Isso é ótimo, porque, um exemplo, no período que eu fazia faculdade, algumas pessoas chegavam a... Eu costumava ficar junto com as pessoas. Eu sou uma pessoa muito observadora, meu pastor. Então eu via as conversas, eu me chegava um pouquinho, ficava lá observando, eu ficava conversando. E em determinados momentos, as pessoas começavam a conversar comigo, começavam a perguntar, não, eu sou da igreja. O pessoal olha pra mim, tu é da igreja, Deilson? Eu sou. Rapaz, porque a gente tá conversando aqui sobre astrologia, sobre signo, essas coisas. É assim, mas tu é de qual igreja? Fala, não, sou da Assembleia de Deus. O pessoal, assim, como assim? Tu é da Assembleia de Deus? Mas vocês não é aquelas pessoas mais tradicionais? Eu digo, mas nada me impede de estar aqui ouvindo você um pouquinho. De até entender, claro, eu não compactuo com isso, beleza? Mas de estar aqui, de estar te ouvindo, de estar perto de você. Você olha, aí em algum momento eu te ofendi? Ela diz, não, de forma alguma, Deus, pelo contrário. Você tá fala até com um 007, né? Você tá até meio que disfarçado aqui no meio. E que bom saber que existem pessoas que, um exemplo assim, não me criticam, porque... Quando a gente fala pra entender um pouco do que eu tô falando, quando se fala de conservador, as pessoas entendem que o conservador é esse cara que vai te criticar. É aquele cara que vai te olhar um pouco diferente. É esse cara mais carrancudo. Aquele cara que não sabe, aquele cara que não sabe dialogar, né? Já escuta... Que vai partir pro ataque. Já Exatamente. escuta a pessoa falando um negócio que ele não concorda, um negócio, ele já bota a Bíblia no meio, diz que a pessoa vai pro inferno, não sei o que e tal. Tem. E eles me citavam muito isso, aí me citavam muitos exemplos negativos, que eu ficava muito triste. Falava, não, porque tem um rapaz que... esse é um exemplo real. A menina falou, não, porque eu andava muito com uma sainha numa empresa que eu trabalhava, tinha um rapaz que era de serviços gerais, e ele ficava me falando direto, não, rapaz, assim, você tem que ir pra igreja, você fica usando essas coisas aí. E aí ficava, assim, de maneira... Tudo bem, eu acredito que no coração dele, eu sou uma pessoa que tenta olhar o lado bom. No coração dele, ele queria dar uma boa orientação. Mas talvez a forma como ele falava, a maneira incisiva dele falava, acabava que ofendia aquela moça. Então, exemplo, como o pastor falou, é muito legal quando você trata o conservadorismo e o amor. Vê que coisa bacana. Eu nunca parei, pastor, pra Foi Cristo. Cristo falou pra gente amar o próximo como a nós mesmos. Então, assim, independente, que eu não sei quem vai aparecer na minha frente. A ideia a ordem dele é, trate ele como se fosse você. Perfeito. Ame ele como se fosse você. Esse é o princípio do conservadorismo. Amém. Que coisa. Começa tudo por aí. E foi muito importante, pastor, eu achei muito importante sua colocação sobre a questão da questão dos usos e costumes, né? Que às vezes o conservadorismo não necessariamente ele precisa sufocar as pessoas, né?
Não necessariamente não, nunca precisa. Né? Para as pessoas, dá para você ser conservador, né? E viver em sociedade normal, como o senhor falou. Não é o conservador, ele não é um ET, não. Entendeu? A sociedade que é muito, né? Na sociedade que é muito liberal, a gente é uma pessoa normal, não. É uma pessoa normal, né? Como qualquer outra, sendo que a gente consegue preceitos e segue doutrina, não é verdade? É verdade. Que são bíblicas, né? A gente não segue nada que está fora do que Jesus falou, não. Não é verdade? É verdade. Então, muito, muito importante sua colocação. A próxima pergunta que a gente queria fazer para o senhor é sobre a questão como é que o senhor acha hoje em dia que o conservador ele convive em sociedade? O senhor acha que ele sofre alguma represália, alguma coisa desse tipo? Ele tem conseguido viver bem na sociedade atual que a gente tem visto? O conservador, ele na verdade, ele tem até sofre em algumas áreas da vida, mas não pelo conservadorismo. O conservadorismo não mata, não. Quem é conservador, como falei antes, ele cresce, ele se aplica, ele se dedica. Então, o que hoje prejudica muito o convívio em sociedade é a questão de você pegar um tema e aplicar em outro tema, né? Uhum. Você pega um tempo, por exemplo, vamos voltar um pouquinho aqui para a questão doutrinária aqui. Uhum. Gente, foi por muito tempo defendido pelo meio evangélico, pelo meio cristão, que doutrina é conservadorismo e que isso aqui mata aquilo, como vocês citaram aí. Isso são normas, gente. Isso são normas. Para você entrar, por exemplo, numa casa de deputado, né? Até que mudem. Hoje, por exemplo, a mulher não pode entrar de calça. É norma, gente. Só que lá, por não ser uma igreja, ninguém aplica que não é doutrina, que não é conservadorismo. Mas o que é isso, então? Lá não pode a mulher entrar de calça. Ela quer ir na Lerge, no Rio. A LEP aqui, quer ir? Tem que ir de saia. Porque a saia é a composição de uma mulher vestir. Agora, isso quer dizer que ela não pode usar calça? Pode, gente. Agora, a norma para entrar ali é essa. E tem que ser respeitada. E nós hoje temos centenas de denominações. A nossa é a Assembleia de Deus. Nela contém normas. É só isso. Não vai tirar ou botar você no céu, sabe? Não vai tirar ou incluir você na sociedade. São normas. Se todo mundo entender na sociedade que deve ser respeitada as normas, qual é o problema? Se eu tô lá é porque eu quero essa norma, eu gosto dessa norma. Tem gente pra todo mundo, tem gosto pra todo canto. Tem igreja pra todo tipo de gente hoje. O caminho pro céu tá muito prático, não enxerga quem não quer. Agora, obviamente que o conservadorismo cristão, ele vem de dentro de você. Eu consigo conviver no meio das pessoas, não tem problema nenhum. E eu nunca vou abrir mão dos meus princípios. Nós temos que parar, por exemplo, de... sabe um brinquedinho que veio esses dias aí? Eu falo muito dele. Eu vou fugir o nome da memória aqui agora. Esse colorido, né? Porque as pessoas ligam a cor do arco-íris a um determinado tema, e etc e tal. E nós cristãos, não compra porque não pode. Não compra. Usa. E vamos provar que aquilo ali, eu não dependo disso aí, não. Pra eu ser quem eu sou, não. Eu não dependo. Eu posso ser um pai de excelência, de exemplo. Eu posso ser um filho de exemplo, sabe? Eu posso ser um esposo de exemplo. Sem precisar colocar esse peso no conservadorismo. O conservadorismo cristão, eu queria, se puder aí, colocar um tema aí. Eu tenho uma tradução aqui que eu busquei, né? Uhum. Eu tenho algumas traduções, né? Quando a gente prepara alguns estudos. Eu não sei se aqui vai estar aí, Números 16 e 22. Números 16 e 22. Se tiver fora aqui, eu cito o tema, a tradução que está aqui, tá certo. E cito a minha para o texto bíblico. Existem pessoas que levam isso para o entendimento. Tá lá, ó. Vamos lá, gente, olha lá, ó. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, Deus dos espíritos de toda a carne. Olha a minha tradução. Mas eles se prostraram sobre os seus rostos e disseram: ó Deus, autor e conservador da vida. Tá no texto. Uhum. Conservador da vida. E ser a favor da vida. Nós temos uma ideologia cristã baseada na Bíblia. Isso não me dá um título negativo de conservadorismo, sabe? Ao extremo, para não ter como viver em minha sociedade. Nossa base de fé é a Bíblia. A Bíblia é o manual de fé e regra de todo cristão.
Então, independente da denominação, independente das normas que citei, independente do público, vamos aprender a viver em todo mundo. Porque hoje não dá mais. Antigamente, quando não tinha mídia social, você fechava 4 paredes. E aí, dentro das 4 paredes, você convivia-se por anos. Hoje acabou isso. Hoje estamos aqui no podcast, nem o que é isso, gente. Verdade. Tô aqui pela primeira vez, hein? E estamos aqui, gente. A gente não pode abrir mão disso. E aí dá pra se viver, né? Outra coisa, todo canto hoje tem um celular e tem alguém com uma câmera apontando, né? Todo mundo. Justamente. Todo mundo. Então a minha ideia de vida é essa. Ó, vem. Eu tento provar pra minha juventude, eu tento provar pros meus seguidores, que assim, eu tento tento dar o melhor de mim, de forma de vida, de ser humano, e tento provar pra ele que dá pra ver do lado da gente. Eu tenho pessoas que estão comigo. Eu tô no Rio há 21 anos, como falei pra vocês. Eu só assumi a igreja, eu estou pastor, né? Enquanto Deus permitir, há 8 anos. Aqui eu tô há 3 anos. E aí a minha ideia é provar pras pessoas, pra juventude, pros idosos, pras crianças, que dá pra conviver perto, sendo conservador de alguns princípios cristãos. Eu não abro mão de alguns princípios que os nossos pais, a própria Bíblia, lá em Provérbios diz, né? Não remova o marco dos seus pais. Ou que seus pais deixaram. Não removam. O que é isso? Ensino, princípio. Cresci, top. Citou faculdade. Se eu terminar a psicologia que eu pretendo terminar, vou para a 3ª faculdade. E aí, me deixou melhor ou pior do que meu pai? Não. Meu pai é meu herói. Me ensinou tudo, teve até a 5ª série. Eu já vou na 2ª faculdade. Mas ele que me ensinou meus princípios. Eu vou largar isso? Não. De jeito nenhum. Com certeza Isso é conservadorismo cristão. Não largar o princípio. Por que eu vou abandonar um ensino que o meu pai me deu? Obviamente, teve pessoas que não vai ter. Ah, mas eu não tenho a sorte que o senhor teve. Você teve aí o seu pai até o final. Não tem meu pai desde os meus 2 anos. Possa ser que alguém diga isso. Ok, você não tem não? Mas olha eu aqui. Tô te ensinando, hein? Isso aqui é lição de vida e vai te ajudar. Não remova os princípios que teu pai deixou. Que os teus antepassados deixaram. Foi criado com vó? Segue. Foi criado com tio? Siga. A não ser que você veio realmente de uma criação totalmente devassada, né? E aí não se aplica o meu exemplo, né? Mas por que eu estudei? Por que eu cresci? Por que eu sou rico? Por que eu sou empresário? Por que eu tô num podcast que eu vou vir aqui? Não, eu tô aqui com os meus princípios ensinados na minha mente. Cada passo que eu dou é nisso. Amém. Isso é conservadorismo. Show. Bom ensinamento. E isso é um ensinamento ótimo para essa geração, né? Essa geração precisa escutar isso, porque, assim, eu creio que essa geração atual, pastor, é uma geração a geração da internet, né? Pessoal, eu tava vendo uma pesquisa, Davidson, porque, assim, a geração do pastor Júnior é uma geração que lembra do que era a vida sem a internet, né? Aí a gente... Você tá chamando o pastor Júnior Não, de velho? não, tô falando de velho, não. Calma, pastor. Você tentou, mas corrigir. Pastor, mas eu tô sendo bem sincero. Certo, tá perfeito. Lembra Segue tua linha. o que era a vida sem internet. A nossa geração já lembra pouco, mas a gente pegou um tempo sem internet, Davis. Pegou um tempinho sem internet. E a geração... Pouquinho tempo. Pouquinho, né? Pouquinho. Não, peguei. A gente, o quê? Sou de 97, desse também 97? Sou de 97. O meu primeiro contato com a internet, hoje eu tenho 25 anos, meu primeiro contato com a internet valendo mesmo, acho que eu tinha 12, 13 anos de idade. Justamente. Já Então, foi ali um tempo sem ela. Já foi ali na adolescência, né? A gente conseguiu ter uma infância de rua ainda, de brincar, jogar bola de gude. E menino hoje sabe o que é isso, não. Sabe? Aí, a geração da gente pegou pouco. E a geração atual, né? Dos anos 2010 pra cá, a galera não sabe do que é uma vida sem ter a internet. Entendeu? Então, o que isso traz pra gente? É um pessoal que... infelizmente estão sendo educados mais pela internet do que dentro de casa. Entendeu? Muitas vezes isso acontece. O primeiro brinquedo da criança, né? Eu tô com uma filhinha agora de 2 meses, pastor, e eu vou tentar tirar essa regra, mas muitas das crianças hoje, o primeiro brinquedo da criança é um celular. Para ela ficar vendo vídeo, para os pais entreterem a criança, né, para poder... Conservador, tá sendo conservador. É, né? É isso, é disso que eu falo. Os pais entreterem a criança para poder seguirem ali o seu dia a dia sem a criança, assim, atrapalhar, né? Mas, assim, os nossos pais não tiveram internet para poder nos educar.
para poder nos entreter. E como eles nos entreteram? Entendeu? Pois é. Então, é nessa linha que eu queria colocar esse exemplo dentro do que o senhor acabou de falar. Seguir aquilo que você aprendeu. É isso aí. Entendeu? Se você teve uma boa educação diante dos preceitos, digamos, conservadores, diante de preceitos bons que te fizeram uma boa pessoa hoje, irmão, segue, velho. Segue. Se você hoje é uma boa pessoa, se você hoje é cristão, né? E você lembra da palavra de Deus, a palavra de Deus está em seu coração, foi porque os seus pais plantaram isso no teu coração quando tu era mais novo. Entendeu? Então, segue. Né? É isso que o pastor Júnior está falando aqui pra gente. Porque, mas Mateus, eu tive uma criação totalmente deturpada. Meu pai, ele, como o nosso último vídeo saiu aqui do nosso irmão Ângelo, né? Que ele é DJ, DJ cristão, ele toca música cristã, né? Em formato de música eletrônica. Muito interessante. Depois, se eu puder dar uma olhadinha lá, ele falou sobre o testemunho de vida dele. Ele falou que o pai dele era alcoólatra, a mãe dele era do candomblé, né? Mas ele teve um encontro com Cristo, né? E hoje ele é uma pessoa totalmente transformada, né? E segue o preceito conservador da palavra de Deus, né? Então, nada impede de você ser um conservador e viver bem em sociedade. O texto base para conservadorismo na Bíblia é o que a gente aprendeu muito na Assembleia de Deus, né? Que nos tempos antigos da Assembleia de Deus, ou melhor, no passado, não nos tempos antigos, refazendo aqui, no passado, você quando saía, você assistia o culto inteiro olhando lá para o púlpito, lá para o altar. Né? O modelo ali de tabernáculo, né? Sim. Tá ali, ó, tá na frente. Lugar santo e lugar santo dos santos. Pátio, lugar santo, santo dos santos. Santíssimo. Esse é o templo, é o desenho do templo cristão, né? Do templo que se adora a Deus. E aí, quando você terminava o culto, que você virava para vir embora, tinha lá na parede, na saída. Primeira carta a Timóteo, capítulo 1, 46. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Nisso, persevera. Pois, fazendo isso, salvará tanto a ti mesmo, como aos que te rodeiam. Olha só. Isso é o conservadorismo. Ó, persevera. Tem cuidado de ti mesmo. Como é que eu cuido de mim mesmo? Eu tenho que não olhar só para o outro. E essa geração agora, gente, na década de 90, vocês nasceram por ali, né? A década de 90, um carro se lançava numa marca qualquer, ficava 20, 30 anos. A Kombi ficou mais de 50 anos, a Kombi. O Fusca tem décadas. Né? Quase Isso centenário mesmo, já. Isso mesmo. Hoje, mais não. A geração hoje é diferente. Você tem que tirar o texto lá da porta para quando sair. Não tá vendo, tem que cuidar de ti mesmo, porque o jovem vê um versículo hoje, amanhã ele quer ver outro. Ele troca de um telefone hoje, amanhã já saiu de linha. Os carros hoje, nós que somos da minha geração, a gente sofre com isso. Eu me lembro que eu gostava muito de um determinado carro, não vou fazer apologia aqui para não fazer comercial, não é meu objetivo. Eu gostava muito de um carro e comprei. Num dia que era meu sonho comprar o carro, eu me dediquei. No dia que eu consegui comprar, 2 anos depois a marca tirou o carro de linha. Gente, isso acabou com a minha vida. Isso acabou com a minha vida. Sabe, não tem depressão porque eu sou crente, não tem tempo pra depressão, não. Mas você vê, isso acabou porque mudou, tá se mudando hoje. A geração de hoje aceita isso de maneira muito leve, gente. Troca. E aí você acaba colocando o ensino do passado, o ensino de um pastor, o ensino da tua juventude, que você aprendeu quando você aceitou Jesus. Aquela magia, aquele brilho que ninguém tirava, que ninguém tocava em você, sabe? Sabe aquele negócio quando você aceita Jesus? É igual Paulo, né? Paulo, quando aceitou Jesus, então teve um encontro ali no caminho de Damasco. Tudo que Paulo queria pregar, mas ele conhecia muito de lei. Mas do evangelho, não. E aí a gente sabe que na história dele ele ficou durante anos preso. Sim. Ou melhor, escondido, para aprender ali de Jesus, para poder falar de Jesus. Para manter. Isso é conservadorismo. Você aplicar o que você aprendeu. A vida é sua. A vida é minha. Eu tenho, no meu caso, 41 anos. Por que eu vou tirar o que eu aprendi até os meus 20 anos? 25 anos. Casei com 21. Por que eu vou tirar? Porque se eu deletar da minha vida, eu tô abrindo mão da minha vida. E da minha vida eu não vou abrir mão, não. Se Deus me permitiu aprender, eu vou manter. Então, a gente não pode tá substituindo as coisas.
Essa geração pode, claro. Tô aqui querendo que você não seja tecnológico, que você não se atualize. Claro que não. Você tem que estudar, tem que fazer faculdade, tem que fazer podcast, porque já vambora, vamos curtir aqui a página. É uma boa ferramenta para você falar de Deus também. Vamos curtir. Pega o 95 Cash aí, ó. Manda pros teus amigos, porque é atual, gente. Temos que viver, temos que conviver com isso. Mas não abra mão dos seus princípios, do que foram ensinados no passado. E isso é conservadorismo. Eu sou conservador ao extremo nesse ponto. Ninguém vai conseguir mudar a minha mente. E detalhe, já tô com 2 igrejas, já assumi 2 igrejas. Já tô em 2 estados no Brasil. Se Deus quiser me levar pra outra nação, eu tô indo também. Abriu a porta, tô indo. Já tem gente preparada, doida no meu ministério pra ir pra Portugal, pra ir pra Espanha. Vambora. Pra manter quem somos. É isso. Show de bola, pastor. É muito bom a sua fala. E uma das coisas interessantes que o senhor falou é que o jovem, né, hoje, o pessoal, hoje, o senhor falou da frasezinha lá da igreja, né, que hoje você não pode deixar a mesma frase lá, você tem que mudar, porque o jovem quer algo atual, né? O pessoal, esse celular eu comprei hoje, amanhã já tá fora de linha, né? Então, isso se também vindo para a palavra de Deus, para a Bíblia, né? O pessoal hoje quer, tipo, não, vou para tal igreja hoje porque eu quero escutar uma palavra diferente. Né? Já ouvi gente falando isso. Não, hoje eu vou para tal igreja porque eu quero escutar uma palavra diferente. Meu irmão, a Bíblia é uma só, velho. Né? O pastor, por exemplo, eu vou citar o pastor Jailson aqui. O pastor Jailson, ele dá uma doutrina, meu irmão, que é excelente. Né? Eu sempre gostei da doutrina do pastor. E quando a gente tá lá na doutrina, às vezes o pastor Jailson, ele dava uma doutrina aqui, né? Aí no ano que vem ele ia falar daquele mesmo assunto. E era maravilhoso do mesmo jeito, né? Tô dando um exemplo porque aqui é a minha vida, né? Sua base, né? Minha base foi lá na igreja, na Assembleia de Buriti. Então, no caso, e ele falar do mesmo assunto no outro ano, e aquele mesmo assunto, para mim, ele me alimentava da mesma forma. Porque a palavra de Deus, ela se renova todo dia, ela é nova todo dia, né? E não, mas o pessoal hoje quer algo mais atual. E por querer algo mais atual, eu vejo muito o quê? Pessoal, certos pregadores tentando inovar a palavra de Deus. Era aí que eu queria chegar. Tentando inovar a palavra de Deus e acaba virando meme. Na internet. Você já viu, tem páginas de Instagram e Facebook que vivem disso, né? Fica soltando um meme lá de pregação que falhou, porque o cara fala uma coisa e, tipo, acaba virando comédia, entendeu? Porque, infelizmente, tenta inovar, entendeu? Aquilo que já é novo, né? A palavra de Deus, ela já é nova, pastor. Ela já é nova todo dia. Então, o cara quer inovar aquilo que já é novo. A palavra de Deus, ela tem princípios, ela tem... princípios é a palavra, ela tem princípios que são eternos, né? Jesus Cristo, ele veio falar sobre o amor. E o amor é algo que ele, acredito que está desde o princípio, na relação da trindade de amor, e ele vai estar até o final. Então, tudo que a gente tem que falar tem que ser do amor. Agora, claro, os exemplos, eles podem mudar, porque o exemplo muda. Um exemplo, 2000 anos atrás não tinha um microfone para você falar. Então, hoje os exemplos são diferentes. Mas o que o Mateus está querendo dizer, e eu entendi, é que a palavra de Deus, ela tem um princípio só, que é o princípio do amor. E esse princípio, ele é imutável, porque amor é amor. Então, assim, os exemplos, eles podem mudar, mas o princípio, ele continua. É verdade. E a igreja, ela é a única instituição na existência humana, é a única que protege esse princípio. Que legal. A igreja de Cristo. E aí, qual é a palavra aí, pastor? O que é que desceu aí? Eu vou entregar. Dentro desse tema, conservadorismo cristão, é impossível a gente discutir sem entrar em alguns assuntos super, hiper polêmicos, que apesar de... Eu não busco ser um pastor polêmico, sabe? É porque o meu objetivo é atrair pessoas. Então, eu confio muito que se eu colocar a pessoa perto de mim, eu vou conseguir me multiplicar. Eu confio muito nisso. Esse é o meu pedido diário, cotidiano a Deus. Toda madrugada. É um dom, né, pastor? Um dom que Deus então, por conta disso, eu não sou muito de entrar para embate, não. Para assuntos polêmicos. Porque quando você entra no assunto polêmico, você, sem perceber, você afastou algumas pessoas de você. Constrói uma... E como a Bíblia diz que a gente tem que amar o próximo como a nós mesmos, ela não diz quem é esse próximo. Vai chegar alguém que gosta do teu cabelo. Vai chegar alguém que gosta da tua roupa. Não. É a todos. Então, assim... Eu tenho que conseguir atrair todos.
Quando eu atrair todos, aí eu vou aplicar aquilo que sou, aquilo que tenho aprendido como princípio, né? E a igreja é... E nessa fala sua aí, ô Mateus, a gente percebe que, infelizmente, tem surgido no mundo inteiro pessoas que se intitulam pastores. Pessoas que se intitulam dono da palavra de Deus, né? Tem pessoas que fazem disso aí um bordão até de vida. E quando, na verdade, não é isso. Também, para essa geração, eu comecei a minha fala nesse momento aqui dizendo que agora que a igreja é a única instituição que protege isso. Então, nada que você, jovem, nada que vocês forem fazer na vida precisa abrir mão da igreja. Faça tudo o que vocês quiserem. A Bíblia fala assim, ó, tudo que vem à sua mão, faça. Como? Aí ela fala. Ela vai se determinando. Ela não pede para você vir e fazer da sua forma, não. Ela tem um jeito de você se deparar com uma determinada situação. Então, assim, não precisa você, jovem, de geração nenhuma. Vou me dedicar ao meu casamento para você abrir mão da igreja? Não. Vou estudar para você abrir mão da igreja? Não. Deus deu uma luz a vocês, extraordinária, né? Vocês são instrumentos fortes usados por Deus, né? Pela misericórdia. Essa 95 Cash é coisa de Deus, sabe? Porque eu sei, pelo que eu conheço da base de vocês, e aí eu quero aqui citar mais uma vez o nome do pastor Jailson Muniz, que é um amigão, irmãozão meu, e eu digo que o pastor Jailson, ele transmite paz, né? Ele sabe disso. Ele é uma pessoa que já ministrou várias vezes em nossas igrejas, aqui em Pernambuco, no Rio de Janeiro. Ele é um grande homem de Deus. Amém, ele é um grande homem de Deus. E vocês têm base. Então eu tô aqui tranquilo, que eu já recebi alguns convites, não denegrindo nem querendo tirar o mérito de nenhum outro podcast, né? Mas senti de Deus de vir aqui. Conheço a base de vocês. Sei de onde vocês vieram. E sei que vocês vão crescer nessa mídia, vocês vão crescer nesse projeto sem precisar abrir mão da igreja. Porque vocês precisam aplicar isso no coração de vocês, como eu também no meu, para todos que vão nos ouvir, que tem que se manter a igreja. Quem instituiu a igreja é Cristo. E essa avalanche de pessoas que querem fazer da igreja um meio de vida, fazer na igreja um meio de colocar a posição de poder, de pessoas poderosas. Marketing multinível, né? E também. Vem de pai para filha, etc. E vai. Ou seja, a igreja é uma instituição criada por Cristo. E esses temas a gente não pode abrir mão. Eu preciso ensinar para os meus jovens, eu preciso deixar claro para eles que vale a pena. Eu abri mão de uma empresa multinacional. Não vou ensinar que todo mundo tem que abrir. Eu tenho irmãos da minha igreja que não tomam dipirona há 20 anos. Determinou no seu coração. E detalhe, determinou no seu coração que não ia tomar mais remédio quando foi detectado mais de 8 doenças. Quando pegou o laudo de vários exames. Meu Deus. Foi nesse momento que ele dobrou o joelho e falou: eu não aceito mais tomar remédio. E não tomou mais. E eu já o conheço há mais de 20 anos. Tá no meu ministério. E aí, vou fazer disso uma regra? Não. Eu vou pregar que agora quem só vai pro céu só é crente agora? Quem fizer igual ao irmão? Não. Isso é a fé dele. Cada um vive com a sua fé. A porção de fé que tem. Tudo você pode fazer. Agora, nem tudo lhe é lícito. E abrir mão do modelo de igreja que hoje está instituído, eu não aconselho. E tem uma avalanche enorme de pessoas de dentro da nossa igreja, por conta deles ou delas, né? Pessoas que se intitulam como da Bíblia como se fosse algo criado por ele ou por ela. E aí isso tá ficando, os nossos jovens tá ficando confuso. É muito melhor me dedicar a um empreendedorismo, a ser um empresário, a fazer 15 faculdades. Eu conheço pessoas que têm 3, 4 faculdades e não para. Quando que o evangelho vai ter a sua qualidade? Quando que a igreja vai ter a sua qualidade? Será que vamos se matar sozinho? Porque todo mundo que descobre a vida, que comprou o primeiro carro do ano, que fez a primeira faculdade, vai ficar fazendo faculdade eternamente? Vamos se acostumar com um pouco. Jesus foi simples. Foi simples. Dá pra viver, feliz. Dá pra viver. Dá pra ir à praia. Dá pra ir ao parque de diversão. Dá pra ir ao shopping. Dá pra casar, dá pra ter filhos. Dá. Eu sou casado há 22 anos. Vou fazer esse ano 22 anos de casado. Nunca foi triste. Entende? E essa mensagem, isso é conservadorismo. Amém. Cristão. Isso está dentro do tema conservador cristão. Não abrir mão dos princípios que foram ensinados. Precisa ter um templo. Tem que ter alguém para abrir e fechar. Tem que ter alguém para iniciar o culto.
Tem que ter alguém para fazer a pregação, tem que ter alguém para fazer um louvor, tem que ter alguém no final para fechar tudo. Deus trabalhou, o poder caiu, rodou, pulou e salvou e fez. No final de tudo tem que ter alguém para fechar a igreja. Não pode manter ela aberta. Tem que cuidar das coisas da igreja. Sabe? Temos que entender que para manter o conservadorismo, para manter os princípios, a igreja é a única instituição que protege isso. Amém, amém. E o senhor ele entrou já no assunto que a gente ia entrar, um dos assuntos que a gente ia entrar, sobre as igrejas, o que o senhor achava das igrejas modernas, né? Porque a gente tem um limite, eu acho que existe um limite, né, entre liberdade e libertinagem. E lembrando que o conceito de moderno aqui, pastor, ele é muito amplo, né? Porque moderno é uma palavra... Moderno pode ser uma igreja mais tecnológica, mas o sentido do moderno que a gente quer dizer, essas igrejas que se intitulam mais liberais. Liberais em termos de costumes, liberais em termos de... Por exemplo, se... Vou falar eu já vou bem taxativo, de princípio. Pode falar. Liberal de princípio. Essas pessoas entenderam que a publicidade, que a mídia, que a grande mídia, né, não generalizando, eles estão partindo para esse ponto. E aí fica mais vantagem para mim eu abrir uma igreja e não tratar ninguém. Eu colocar uma igreja, colocar um jogo de luz, que vamos falar de modernidade no geral. Coloca um jogo de luz, coloca lá um funk, coloca lá um pagode dentro da igreja, faz como se fosse uma casa noturna de show e não tô nem aí pras pessoas. Eu não tô nem aí pro casamento de ninguém, não tô nem aí pra obediência do pai com o filho, filho com o pai. Não tô nem aí pro princípio. Eu não. Eu acho que a igreja ela tem que tratar, ela tem que cuidar. Ela identificar e cuidar. Eu peço muito a Deus isso. Nossa igreja tem crescido muito pela misericórdia de Deus. Eu acho, pastor, que a igreja pode ter isso aí. Ela pode ter uma parede escura, pode ter um jogo de luz, mas a igreja não pode perder o princípio. Pois é, mas aí as pessoas que... É uma tendência, isso é uma tendência. Justamente. Isso é uma tendência. Como aqui o tema é conservadorismo cristão, justamente. Isso é princípio. A Bíblia fala que um abismo chama outro abismo. Isso aí, na verdade, é uma tendência. Eu também concordo com você que pode. Eu não gosto. Eu não gosto, tá? Deixa bem claro aqui, eu não gosto. Não, tudo bem. Mas por conta da questão de ter um princípio. Eu acho bonito. Acho top demais. Gente, é fantástico, gente. Sabe, eu fui pregar outro dia na igreja, gente, tô no meio da pregação, meu irmão, entrou a bateria, com aquela chamada, e veio aquela fumaça, gente, foi um negócio de outro mundo. Top demais, sabe? Pra viver um dia. Porque quando você abre mão, você tá abrindo mão de muita coisa, não é só de uma coisa, não. Isso é de dentro. Eu tenho me veio aqui à mente agora, um professor, quando eu tinha meus 13, 14, 15 anos, 16 anos, minha adolescência ali, né? Aquela fase de mudança ali. Vou citar o nome, pastor Jair... Desculpa, pastor não. Irmão Jailson Muniz. Jailson... Acho que era Muniz também, gente. Também? Irmão Jailson. Irmão Jailton. Desculpa, irmão Jailton. Pastor Jailson, tô mudando. Irmão Jailton. Aqui de Pernambuco. Sabe? Ele foi meu professor de escola dominical. Ele usava isso foi apliquei na minha vida. Até hoje eu uso esse... Os meus jovens aí vão saber de onde que veio essa fala minha, essa colocação. Eu uso muito a questão de tecla. Eu acho que o modelo ali de teclado ali, sabe? Cada pessoa tem que tratar de teclas. Tem coisas que... Não adianta você ir pro confronto, porque tem pessoas que precisam ser tratadas de um determinado ponto de vida. E ele usava muito... Essa tecla, já vai eu batendo nessa mesma tecla. A tecla é a mesma. Passava 3 meses, a gente errava de novo. Ele, vou bater na mesma tecla. Ele voltava 3 meses atrás. A nossa mente, isso ele já corrigiu. Eu percebia que não era ação. Eu não estava errando no momento ali. Sabe? Eu não estava sendo imediatista ali na questão da solução. Era a mesma tecla que eu estava com problema lá atrás. E eu tinha que corrigir ela. Eu tinha que corrigir a tecla. Então, essa questão é uma tecla. É um grupo de pessoas que identificou-se no meio evangélico que existe um caminho para abertura. Que existe uma galera aí, existe uma turma aí que vai. É um caminho mais curto, rápido, que tem um retorno muito rápido, assim, podemos dizer. Que vai, né? Sabe? Aí, né, se titula pastores e pastoras e... Aí vai todo dia dar um bom dia com baby doll, outro bom dia sem camisa, outro bom dia... Aí você atrai pessoas. Mas quem é que vão? Pessoas que abrem mão do princípio. Porque quem não abre, não vai, gente. Só que o mundo tá crescendo, né? Quem tem 60 anos hoje, o ano que vem vai ter 61. Você não vai nunca conhecer uma pessoa nova
E é isso, 60 anos. Só se não for do teu convívio, né? Já o novo não. Você visita uma família hoje, daqui a 2 anos tu volta. Pronto, agora eu conheci, a última vez que eu vi o Matheus, eu não sabia. Ele falou que tem um bebezinho aí. Eu não vi o bebezinho, já tem mais um, entendeu? Já nasceu uma nova geração aí. E quando eu vim, o Matheus vai estar com 30 anos. E com mais 2 filhos, não, Matheus? E se multiplica. Então essa turma... O que é que nós, que somos conservadores, temos que fazer? Temos que nos apresentar, não podemos recuar. Para que essa turma que tá chegando, essa turma que tá vindo, eles entendam pelo menos o seguinte: dá para se conviver mantendo os princípios. Aí você vai enfrentar, vai de frente, assim, sem discutir, sem precisar da igreja de ninguém, falar do costume, da doutrina de ninguém. Eu vou estar confrontando direto o público que tá vindo. Essa é a minha ideologia. Perfeito. De trabalho na obra. E vamos que vamos. Show Show de bola. E a melhor forma desse, eu acho, do cara pregar da forma que o pastor tá falando, é o cara viver. Né? Porque Fantástico. É viver, porque, por exemplo, ele fala, mas vamos ver se Você ele vê vive. como é o conservadorismo abre, né? Ele fala, mas vamos ver se ele vive. Pronto, é verdade. Pelo fruto você conhece as árvores. E o fruto vem através do nosso dia a dia. Eu acredito dessa forma. E muita gente fala, e é uma verdade. Você ser cristão, por exemplo, ser conservador dentro de aquelas 4 paredes do templo, é muito fácil. Eu falar, eu sou assim, sou aquilo. Mas quando você sai disso, será que o Espírito Santo está em você de uma forma que você consegue viver aquilo que você vive daquela sua comunidade? Então isso é bem legal. Pra mim que sou conservador, vocês falaram de um tema que... Gente, eu sofro muito com isso. Tá? Vocês mexeram com o meu íntimo mesmo agora. Porque vejo muito Deus nisso. Que isso aí é uma guerra. Eu não sou... Ou ninguém vai conseguir ser melhor, maior do que ninguém. Superman, Supergirl só existe em quadrinhos. Não existe. E aí a minha guerra é essa. Isso é a minha guerra diária. É ser quem eu prego. Ser quem eu ensino. Isso aqui é o meu maior desafio. Se você me resumisse numa pergunta, qual é o seu maior desafio? O meu maior desafio é ser quem eu prego. Ser quem eu ensino. É muito doloroso. Tira na carne. Mas o próprio Jesus ensinou, né? Quando ele se entregou em morte e cruz por nós, ele tirou da carne dele, gente. Ele não pegou para si o problema de outro, ou a luta, a dor de outro. Ele pegou para si próprio. Ele, quando veio ao mundo, ele veio como 100% Deus e como 100% homem. Ele nunca deixou de ser Deus. Então, o próprio Deus, ele se colocou em forma de homem. Para quê? Para tirar da sua carne. As ferramentas que foram utilizadas no momento ali do caminho do Gólgota ali, eram ferramentas que feriam a carne dele direto, e ele não abriu mão disso. Ele poderia dar um estalo ali e malfeitores, mas ele não. Ele tirou a sua própria carne. Então eu aprendi com Jesus que para eu manter alguns princípios, ou os princípios cristãos e conservadores, eu preciso tirar da minha carne. Começa em mim. E isso é a minha maior luta. A minha maior luta, olha, Matheus e David, essa é a minha maior luta. E eu creio ser de todas as pessoas que mantêm o conservadorismo cristão. É ser quem você prega. Infelizmente, vocês descobriram aí, ou não porque descobriram, infelizmente é a realidade. Quando você olha, se depara com uma pessoa que se intitula algo na Bíblia, ou na vida, ou no mundo espiritual, e infelizmente só quer ensinar para os outros. Só quer falar para os outros. Sabe? Não pode ir ao shopping, mas ele vai. Não pode jogar bola, mas ele joga. Não joga aqui no bairro, mas joga lá nos Estados Unidos, joga em Boston. Sabe? Gente, isso é terrível, gente. E aí você tem que ensinar e pregar o que você vive e o que você prega. Parece aqueles caras desses. Pode falar. Jesus chamava esse pessoal de sepulcro caiado, né? Justamente. Só que tinha uma figura, mas por dentro, na verdade, era simplesmente oco e vivia. É um hipócrita. E é um hipócrita nesse sentido. Eu também estou dizendo o excesso no retorno também, né? Você pregar na igreja, então tá, vou pregar hoje e amanhã eu vou fazer banda. Não é assim também, não. Eu acho que eu, por exemplo, para poder... Eu sei que eu só abri mão de algumas coisas. Isso é normal. Nessa vida, aí volta a lição aqui, hein? Algumas fábulas que mudou minha vida, tá, gente? Eu ouvi uma vez só e guardei e pratico algumas delas há mais de 30 anos. Vamos lá. Você, para ser quem você é, você não precisa
olhar para que o outro é. Você não depende dele. Você depende de mim. Não importa quem está na minha frente, não importa o que você conseguiu, não importa onde você chegou. Não importa. Ele só depende de mim. Eu só preciso de mim. A Bíblia diz que nós comeremos o melhor dessa terra. Nós comeremos. Não é você, não é eu só. Todos. É só saber fazer. Você chegou, atingiu, foi? Top, eu também vou. Você foi por um caminho às vezes, eu vou por outro, mas vou chegar no mesmo lugar. Sabe? E eu acho que o caminho tem que ser esse. Pra todo mundo. Perfeito. Que ótimo. Show de bola. Meu pastor, agora a gente vai entrar em um tema. A gente falou bastante agora sobre igreja, foi muito legal, muito bacana. Mas agora a gente quer falar sobre uma instituição. Que eu vou chamar de instituição para ter essa comparação. Que foi a primeira instituição criada por Deus, chamada família. Eu vejo que hoje, a minha visão do Davidson, limitada, claro, mas onde o conservador, eu acredito que sofre muito hoje, é com relação à família. É o meu gato. Ele gosta de fazer isso. Um dos pontos onde o conservador ele sofre bastante é com relação à família. Eu queria entender um pouco do senhor o que seria essa família tradicional e se a família tradicional realmente é uma família que foi instituída por Deus. É como eu falei aqui agora há pouco, esse tema tem várias abrangências e complexas. Vários temas. Citamos algum deles, né? E a família é uma instituição, é um tema que tem sofrido muito com essa confusão de entendimento. A família tem sido muito ofendida, né? Muito afetada por essa avalanche de confusão no que se entende as coisas. A família é uma instituição criada por Deus e a Bíblia, que é o nosso manual de fé e regra, ela nos traz o ensino que a família foi instituída por Deus. Foi Deus que criou. Deus criou o homem, olhou para o homem e percebeu que não era bom que ele vivesse só. E quando Deus entendeu a vacância, a lacuna, quando Deus percebeu, usar esse tema, né, que Deus entender, Deus perceber, é meio que contraditório à sua soberania, à sua eternidade, né? Quando Deus entendeu, ele mandou uma mulher. Ele que instituiu a família foi desenhada. O princípio, Big Bang não existe, não existe isso. Isso aí se comprovou. O milênio, ano milenar. Quase todo mundo morre quando foi na virada de 99 para 2000. Uhum. Todo mundo viu que isso aí acabou. A Bíblia por si só, a Bíblia é muito atualizada. Nós citamos o texto aqui que a gente via muito, né? Tem que cuidar de ti mesmo e da doutrina, né? Nós citamos aqui e você vê que é atualizado. Sim. Persevera nisso. Ou seja, é atual. Perseverar agora, é presente. Ou seja, e a família tem sido ofendida diretamente. Eu acho que as pessoas que geralmente quer fazer algo, quer ser algo, entende? Quer tomar uma decisão, quer tomar uma definição de vida e quer aplicar isso como regra. A regra da família é o desenho simples da família. É a conjunção de multiplicar-se. Qual é a forma que tem de se multiplicar? Cientificamente falando de biologia, de qualquer hora que você quiser. Qual é a forma? É juntar um animal macho e um animal fêmea para deles vir a criação. Isso é natural no mundo animal, isso é em todo canto. Isso é assim. E isso é o desenho da família. É um tema muito complicado, muito complexo, né, de se discutir, mas que é muito prático de se entender. Não tem muito o que rodear, não. Uhum. Não precisa ir na Austrália e viajar aqui, não. Não tem, você está aqui. Está explícito que é a família. Uhum. Né? De um casal, de um homem, de uma mulher, nascem-se os filhos, e os filhos se procriam, e aí torna-se uma família. E essa instituição foi criada por Deus. E dentro do tema, do combo aí, conservadorismo cristão, é o que a gente acredita, é o que a gente protege, é o que a gente defende, graças a Deus. Graças a Deus, Deus tem dado graça, tem sustentado sua igreja na terra e a família tem sido protegida, tem sido blindada no mundo, no contexto espiritual. Graças a Deus. E a família é o desenho do bom, do amor, da convivência, de forma mútua entre pessoas. A família é a base de tudo. É um projeto de Deus, né, pastor? É verdade. Amém.
Meu pastor, aí dentro da família, existem algumas figuras que eu vejo como muito importantes. Uma delas é a figura do homem. Quando eu digo assim do homem, eu vou dizer o provedor da casa. Uma coisa que nós observamos hoje é que a figura do homem, existe uma dualidade sobre esse assunto, porque tem um pessoal que defende muito. Até o pessoal chama de Red Pill, né? Uma galera que se junta para defender essa masculinidade do homem. Mas existe um outro lado da sociedade que está meio que desconstruindo esse papel do homem dentro da família. O senhor acha importante essa figura do homem como um provedor da casa, como uma liderança, que eu acredito que essa liderança ela pode ser, sim, dita pela Bíblia, mas tudo isso debaixo de uma graça, debaixo de um amor, a figura do homem dentro da família, ela é importante? Olha, em David, olha só. Davidson. Mudei de seu nome agora do nada aqui. Hein? Já faz um tempo já que tá chamando de David. Não, ele só chamou uma vez. Eu tava achando legal ele, David. Aí, tá mudando não. Matheus aprovou, hein, gente? Troca de nome. Aqui, gente, é a figura do pai, a figura da mãe, a figura do homem, a figura da mulher, a figura do filho. Ela é fundamental dentro da família. Fundamental. Eu tô na mesma tecla, tá? Tô na mesma tecla. A moda da mídia, a moda atual de um percentual da geração grande hoje, que está se aumentando. E aí é que eu acho que é muito importante a questão de manter o conservadorismo cristão, que é o combate, é o confronto direto. Direto. Eu creio muito nisso. É você fazer a confusão no entendimento. Ok? Coisas do tipo, eu sou do passado, mulher não trabalha. Mulher pode trabalhar hoje. Gente, pagar um carnê de um carro que você compra para 60 vezes. Isso é lógico, gente. Matemática é ciência exata. É melhor pagar com um trabalhando ou com dois? Com dois. Gente, pelo amor de Deus. Você paga um aluguel de R$1.000 para morar mais ou menos bem. Aqui em Pernambuco você mora bem com R$1.000 de aluguel. Mora bem. No Rio é menos. Seria mais caro um pouquinho. No Rio lá R$1.500, R$2.000. Para morar bem. Mais ou menos. No nosso mundo, né? Sim. Você paga trabalhando um só. É melhor pagar com só dois trabalhando. Dois. Gente, isso é matemática. Não tem o que colocar ou tirar. Desde que é que eu ensino. E é princípio. Isso é conservadorismo. Desde que o homem e a mulher não esqueçam o seu papel dentro do combo família. Dentro dessa instituição. Ok? Quer dizer que eu não posso cozinhar? Claro que eu posso cozinhar. Se minha esposa também está trabalhando, cansou, e eu posso fazer uma comida e sei, qual o problema de fazer? Não vai tirar a minha questão de ser homem. Mas o papel de mulher dentro de casa é da mulher. E o papel do homem é do homem. Você quer trabalhar, minha filha? Quer? Então tá bom. Você vai trabalhar e acumular mais o trabalho, não acumular seu papel dentro de casa. O papel dentro de casa é fundamental, é seu. Eu não posso permitir que minha esposa trabalhe, por exemplo, e virar disso de uma regra. Não, quem paga aluguel é você. Quem paga a prestação do carro é você. Quem faz compra é você. Não, o papel é meu. Eu sou o homem de casa. Porque na composição a mulher é mais frágil. Sabe aquela frase romântica? Uma mulher não se bate com a pétala de rosa. Gente, é porque ela é mais frágil. O homem foi criado para ser mais bruto. O homem foi criado para guerra mesmo. O homem é mais bruto. Temos que ser mais bruto. Nós temos que ser mais bruto, entende? Temos que ser, a nossa pele é mais grossa mesmo. A nossa pele é mais resistente, nosso corpo é mais resistente do que a da mulher. A mulher é a parte frágil da família. E essa família, essa parte frágil tem que ser mantida, tem que ser conservada. E o que está acontecendo hoje é a confusão de entendimento. Não, essa parte aqui é sua, essa aqui é minha, de paga, você paga aqui, paga ali. Aqui você faz hoje, você cozinha amanhã, não. Cada um dentro do seu princípio. É assim que que os filhos têm que ver. Sabe? E, pela graça de Deus, eu tenho conseguido. Eu tenho 3 filhas, eu acho que se perguntar... 3, e mais a Joyce, alô Joyce, que é a minha filha do coração. Se você perguntar para elas quem é o melhor pai do mundo, eu não tenho dúvida que elas vão dizer. E eu não vou estar do lado com a pistola, fala que eu sou melhor, não. Eu acho que dá para fazer. Você perguntar para a irmã Esther, né, minha esposa querida, quem é o melhor marido do mundo? Eu sei que ela vai dizer, gente. Tem que se garantir. Lembra? Eu gosto de mim. Pastor já isso, né? Eu gosto de mim porque encaixa no final, né? Eu dependo de mim para chegar em alguma determinada coisa. Eu não dependo mais de ninguém. Eu me garanto. Sabe? Eu tenho... Não de questão de prepotência, não, gente. Não é esse contexto. Nós temos que nos garantir, né? Nós temos que confiar em nós.
Eu sei quem eu sou. E eu tenho convicção plena, não porque ameacei dela falar que eu sou o melhor esposo ou o melhor pai. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei que eu busco ser. Então, o papel do homem na família é fundamental. Fundamental. O filho tem que ver um homem dentro de casa. A mulher precisa ter um homem dentro de casa. O piso de uma mulher é o homem ser homem, gente. Justamente. Eu vi um grande filósofo brasileiro recentemente, ele falando de que o feminismo ele é bom não só para a mulher, mas para o homem também, né? E isso é uma das coisas, né, que vem a sociedade atual vem querendo imputar, né, para descaracterizar a masculinidade, entendeu? De levar a mulher, né, a um patamar igualitário com o homem. Socialmente a mulher é igual ao homem em qualquer patamar social. Mas, assim, a gente falando dentro da família, a Bíblia institui, né, que o homem é o cabeça da casa, né? E até hoje, isso tá sendo tão pregado nas mídias sociais, que até hoje os próprios cristãos, né, têm dificuldade de entender isso. Parece o pensamento retrógrado, né? Parece que é um pensamento retrógrado, mas não é. Eu tenho um pensamento com relação a isso, porque por a gente viver em sociedade, a gente vive num mundo não cristão, o que acontece? Eu vejo muitas pessoas falar com relação à submissão da mulher ao homem, e tratando isso como algo altamente negativo. Justamente. Normalmente eu trago um tipo de exemplo, não sei se eu estou 100% correto na minha aplicação, mas vamos lá. As pessoas falam sobre submissão, que a submissão é algo ruim, que a submissão não é algo bom. Assim, como assim a mulher tem que ser submissa ao homem? O preceito bíblico é que o homem, ele é o cabeça da casa. E que a mulher, ela está podemos dizer assim, sobre uma proteção do homem. Vou te fazer uma pergunta para você que está aí sentado, assistindo, seja no trânsito, seja lavando um prato, alguma coisa. Seja varrendo uma casa, trabalhando, dirigindo. Uma pergunta. Onde você trabalha, se você trabalhar, você é submisso a alguém? Se você está dentro de um 98% de um mercado trabalhista, você vai dizer que sim. Eu vou te fazer uma pergunta. Isso é ruim? Algumas pessoas vão dizer sim e outras pessoas vão dizer não. O que vai depender se essa pessoa vai dizer sim ou não? É se o seu supervisor ou se a pessoa que está sendo o seu líder, se ele é bom ou se ele é ruim. Se você, como pai, o pastor Júnior bem aplicou, se diz o melhor pai do mundo. Eu acredito. O senhor pode ser o melhor pai do mundo até eu ser pai. Quando eu for pai, aí eu vou ser o melhor pai do mundo. Mas, se você é um bom pai, se você é um bom marido, se você respeita a sua esposa, eu duvido que a submissão da sua esposa a você como liderança seja algo ruim. Agora, se você, homem, utiliza eu não vou dizer esse fardo, mas essa responsabilidade, porque isso é uma grande responsabilidade. Justamente. Se você pega essa grande responsabilidade que Deus te deu e você utiliza de maneira errada, querendo pisar na mulher, querendo pisar nos filhos, querendo maltratar, as pessoas vão dizer que isso é ruim. Infelizmente, num contexto social, tanto feminicídio, tanta coisa ruim acontecendo, as pessoas pegam isso como um exemplo e tratam como se fosse uma totalidade, dizendo que a submissão é ruim. Mas não, você homem, principalmente nós cristãos, temos que ser exemplo e mostrar que isso é um preceito bíblico e que é bom. E que isso depende de mim como cristão. Isso aí, justamente. Isso depende de mim como cristão. Então, meu irmão, se você for um bom marido, se você for um bom esposo, tenha certeza que a submissão não é algo ruim. E vá por mim, isso não é culpa de Deus. Deus que colocou isso e o homem pisa na mulher por causa disso, de forma alguma. O senhor falou bem claro no começo. O amor é o preceito à base do cristianismo. Então, se você ama, cara, a gente tem uma responsabilidade muito grande, irmão. Deus, ele diz pra gente que se for necessário, nós maridos, nós temos que entregar a nossa vida pela nossa esposa. Assim como Cristo entregou a vida pela igreja. A Bíblia, Paulo, a Bíblia no Novo ou no Velho Testamento, eu até agora não encontrei um lugar falando assim, mulher, entregue sua vida pelo seu marido. Ela pede para que você cuide, para que você apoie, para que você seja esse sustento emocional. Mas não pede assim, olha, se for possível, entregue sua vida. Não, mas ele pede isso pra gente. Olha o tamanho da responsabilidade. Olha o tamanho da responsabilidade. E tem homem que não bota isso na cabeça. Infelizmente.
Justamente. Infelizmente. Isso foi tão interessante de tu falar. Eu vi o Chris Rock falando sobre isso. E eu achei. Eu não concordei com tudo, mas eu concordei em partes. O Chris Rock, ele é um comediante, né, que também dá palestra. E ele fala da seguinte forma: ele fala, só crianças, mulheres e cachorros, né, que ele fala, animais de estimação são amados incondicionalmente. O homem, ele é amado à medida que ele provê alguma coisa. É verdade. O termo figurado para a igreja, né, falando de evangelho, é casa, é família. E a carta de Timóteo, a primeira carta de Timóteo, capítulo 3, versículo 15, é muito enfática. Partindo desse princípio, o termo bíblico que se usa é coluna de firmeza. Coluna é sustentáculo, é apoio de uma obra, sabe? De uma construção. Então, esse termo família, ele deve ser mantido, E esse modelo, é o que eu falei, é a tecla. É uma tecla, sabe? Feminicídio. Por que nunca ninguém falou hominicídio? Por que ninguém falou? Por que é normal? Por que isso é normal? Pra que dar ênfase? Tem em todo canto. Totalmente avesso e contrário à violência. Inclusive, eu quebro um paradigma no ministério. Eu não ensino uma esposa que, de repente, foi violentada, foi espancada. Eu não ensino ela a se manter no casamento. Sou totalmente avesso ao divórcio. Por isso que eu atuo antes do casamento. Eu previno antes do casamento. Casou, meu filho, tem que se adequar. Né? Eu ensino que só casa uma vez. Independente do meu público, às vezes, tem uma ou duas pessoas que, por conta de problemas de vida, tá lá no seu segundo, terceiro casamento. Eu vou continuar ensinando que crente só casa uma vez. Só casa uma vez. E aí, para você chegar nessa uma vez, você tem que chegar bom. Você tem que estar preparado, tem que esperar em Deus, tem que orar ao Senhor, tem que colocar Deus no meio, na sua escolha, nas suas decisões. Amém. Porque eu não tolero violência, não. Minha avó sempre me ensinou, irmã Ana, a mãe do pastor Ramos. Irmã Ana sempre me ensinou. Num dia que der vontade de você bater na sua mulher, saia e nunca mais volte. E agora? Como que conviver com a mulher e nunca pode dar vontade? Porque ela me orientou a sair de casa quando der vontade. É depois que eu bater, não. Ele falou assim, ó, no dia que der vontade, saia de casa. Me botava no colo e me ensinava isso. E como aplicar que eu só posso casar uma vez? Se quando der vontade eu vou sair, eu só tive uma escolha. Mas, casamos, senta aí. Voltou da lua de mel, primeira reunião, senta aí, meu filho. Que foi? Eu tenho alguns princípios que eu tenho que ensinar pra você. Eu tenho que dividir com você. Preciso de ajuda. Eu tô desesperado. O que foi, meu filho? Eu tô ensinado, preparado, a num dia que eu ter vontade de bater em você, eu sumir da sua vida. Ela abriu o olhão e eu falei, e eu preciso de ajuda. O que é que você quer que eu faça? Nunca me dê vontade de lhe bater. Que dia que você der, eu vou ter que sair. Acabou. 22 anos vou fazer esse ano. Ela nunca me deu vontade de bater. Eu nunca bati. E eu trato ela como a melhor mulher do mundo pra mim. Família é isso. Você tem que lutar. Família é igual uma planta. Se você não regar diariamente, ela vai morrer. Ela vai definhar até morrer. O que é que você tem que fazer? Tem que regar todos os dias. É um eu te amo. É uma flores. O problema é a gente passar em 10 borracharias. E às vezes tem um carro que quer botar um rodão 17, um rodão 18. Sabe? Rebaixar o carro. Tudo que a gente vê é do carro. E a gente passa em 30 folhas de cultura e não pensa em trazer uma flor pra mulher. Traga uma flor pra mulher de vez em quando, mano. Independente dela querer ou não. Independente se é segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia da semana. É o dia que ela não esperar mesmo. Porque dar no aniversário é mole. Dar no aniversário de casamento é bobeira. Sabe? No contexto. É importante, eu também faço. É importante também. Só que no dia do casamento você não dá uma pétala. Você tem que dar 2, 3 buquês, né? Esses dias lá, com 12 anos de casado, eu enchi o quarto, eu comprei um saco só de pétala de rosa, foi de rosa, e enchi o quarto. Até foi pensar, quando ela voltou, o quarto estava tomado de rosa. E aí eu colei 12 rosas espalhadas no quarto, cada uma simbolizando um ano do casamento. Fantástico, no dia do casamento. E no dia normal, traz uma pétala de rosa, traz um presente, traz uma blusa, sabe? Tem que alimentar. O filho, de vez em quando, fala um eu te amo, senta aqui, filho, vamos conversar, vamos bater um papo.
Dividir o tempo com a internet, com seu filho, com sua filha. Senta aqui, vamos tentar instruir. São princípios, isso é conservadorismo cristão. Eu não faço confusão. Fazer confusão é a técnica que eu falo para vocês. Existe uma turma fazendo confusão, pegando uma tecla para fazer confusão. Aí bota temas do tipo feminicídios. E não sei... Gente, foi um assassinato. Prende quem matou, pelo amor de Deus. Tira de rota. Para de ficar dando folclore ao ato ali. Prende o indivíduo. Opa. Não... Fez maldade, tem que pagar. Com as penalidades previstas na Constituição. Na lei. Ninguém é a favor disso, não. Independente de onde a gente esteja. Na igreja, no trabalho, sai fora disso. Agora trata, mas o holofote é mudar valores. É a tal da tecla. Aí eu não posso mais corrigir, porque senão é a questão da lei da palminha, né? Poxa, o cara inventou uma lei de palminha, você não pode mais nem corrigir o filho com a palminha mais. O que, pra mim, tanto deu jeito, gente. Eu tinha medo da palminha quando eu olhava pro meu pai, eu já me corrigia antes de ver a palminha. Eu sou o filho que eu digo, brinco lá nos meus irmãos, que eu sou o filho que menos apanhei, né? Busquei um pouquinho de inteligência. Quando eu vi, eu já quietinho, eu já se despedi de mim, quando ele vinha, eu já tava quase nem me lembro quando tomei tapinha. Nem precisava dar tapinha. Eu nunca bati numa filha minha. Sabe? Mas não é questão de... O cara fez uma regra, cara. Fez uma regra. Quem deu um beliscãozinho agora é preso e tal. Gente, é surreal, gente. São inversão de valores. Justamente. Entende? É isso. E a palavra de Deus, ela diz, se eu não me engano, no livro de Provérbios, né? Que a criança, ela deve ser corrigida com a vara quando for necessário, né? Então, sobre isso aí, justamente o que o senhor está falando, né? O pessoal tenta inverter os valores, né? Inverter os valores. Inversão de valores. Justamente. Eu lembro, Deus, o pastor falando sobre isso, que eu levei 2 pizzas da minha mãe. A gente aqui em Pernambuco, a gente fala pizza, pessoal. Eu levei 2 pizzas da minha mãe. Uma quando criança e uma adolescente. Pronto, deu jeito. Não deu tanto jeito, né? Mas deu jeito. Deu jeito. Deu jeito. Deu ou não deu? Deu. Não para esse sentido deu, né? Mas Amém. para esse sentido deu. Beleza, então. Meu pastor. Pode seguir. Pronto. Meu pastor, agora a gente já tá começando a partir para o nosso encerramento. E tem uma pergunta que eu queria lhe fazer, porque é algo que, para a modernidade, isso que a gente tá vivendo, as coisas, como você falou, hoje as pessoas estão numa cultura muito grande de mudança, daquela coisa toda. Hoje é uma coisa, amanhã é outra. O preceito de hoje, amanhã não existe. A pergunta que eu lhe faço: o conservadorismo, ele vai durar? Ou você acha que com o tempo ele vai acabar? Olha, é uma pergunta que eu não vou ter problema nenhum para responder. Que eu te garanto uma coisa. Enquanto eu tiver vida, vai durar. Porque isso não tá fora, isso tá dentro de mim. O conservadorismo cristão, ele indifere de épocas, de lançamentos, de atualidades, de períodos tecnológicos. Está dentro de mim ele. Eu sei firmemente que eu vivo onde eu estiver sendo conservador. Isso é muito simples. Vai durar muito. E a igreja que Deus permitiu estarmos liderando está crescendo. Hoje eu era um só. Hoje tem muitos júniors espalhados por aí. E se depender de mim, vai ter muito mais. Pessoas boas de se conviver, pessoas agradáveis, pessoas que, sabe, você não pode abrir mão. Essa geração, eu prego muito sobre isso. E antigamente você vendia, por exemplo, uma tapioca. Aqui é cultural do Nordeste aqui, né? A gente gosta muito de tapioca. Você vendia tapioca, tava uma banquinha de tapioca na esquina da praça. Tapioquinha de charque. Rapaz, queijinho coalho, né? Uhum. Gente, com coco. Fome, Gente, é demais. Agora Vamos lá. Aí você botava lá uma banquinha lá. Enquanto você tinha atendente lá na banquinha, lá você tava fazendo tapioca. E tem momento que o movimento para. O que é que você fazia quando o movimento parava? Você tinha que pegar 1 ou 2 clientes, ou a banquinha de tapioca do lado, ou o cara que estava vendendo, a pessoa que estava vendendo o refrigerante do lado da tua banquinha, para no momento que não tivesse cliente, você fazer o quê? Conversar. Uhum. Se produzir. Falar de você para outra pessoa. Conviver o ambiente humano. O ambiente humano. O calor humano. Você, para ter um bom amigo, antigamente não, 15, 20 anos atrás, o que é que você fazia? Você tinha que sair da sua casa,
pedia papai e mamãe, e muitas vezes papai e mamãe deixava, com medo, conservador, proteção, pra blindar. Mas às vezes você conseguia, deixava fugir e tal. Ia fazer o quê? Ia atrás do amigo. No colégio. Hoje, o que é que a pessoa da banquinha da tapioca faz? Quando tem ninguém pra atender? Tem 15 banquinhos do lado dele, ele tá com o telefone na mão. Virtual. Amor virtual. Calor virtual. Não existe mais isso. O calor humano tá se perdendo. Então, se depender de mim, quanto tempo vai durar isso? Muito tempo, porque enquanto eu tiver, eu vou fazer o papel de princípio. Eu vou lá, não, vamos conversar, vamos bater um papo como a gente tá aqui, ó. Claro, eu vou abrir mão de internet, não, porque a gente precisa de informação. Uhum. O conservadorismo ele tem que evoluir, como falei no início. Você tem que ter pesquisas. Charles Spurgeon, eu gosto muito, foi tido como um príncipe dos pregadores, né? Uhum. E uma frase que eu gosto muito dele, que também marcou a minha vida. Algumas frases marcaram a minha vida. Ele falou assim, ó, nunca troque o que é urgente pelo que é importante. Sabe? A internet é urgente? Você precisa da informação? Saber o que aconteceu aqui, fora daqui? Foi legal? É legal? Tá, isso é urgente. Mas não troque pelo que é importante. Eu tá convivendo com você, eu tá tendo um calor humano com você, isso é importante. A frase que ele foi tido como príncipe dos pregadores. Não troque o que é urgente pelo que é importante. Sabe? E essa geração, é por isso que estamos aqui no 95 Cash, hein? Pra falar pra você que dá tempo, hein? Dá tempo você rever alguns conceitos, vir conosco aqui, viver bem, produzir bem, se multiplicar bem, porque nós, nosso convívio, nossa comunidade, temos, pela misericórdia de Deus, uma vida excelente. A gente consegue subir lá nos morros lá do Rio de Janeiro lá e ser abraçado pela comunidade, tem sido bênção. Amém, amém, pastor. Glória a Deus. Pastor, queria colocar só um ponto. Eu não queria perdurar muito nesse assunto, mas eu acho que é muito pertinente, né? O conservadorismo na política brasileira hoje em dia, como ele se aplica? Que assunto complexo, hein? 95 Cast também deixa você aqui em sinuca de bico, hein, gente? Literalmente sinuca de bico, hein? Porque esse assunto político, né, gente, eu tenho orado muito, eu fui muito avesso à política, eu não gosto muito de política não, sabe? Nunca gostei de me envolver diretamente em política, mas ao longo do tempo eu já entendi a necessidade de estarmos envoltos. E talvez por esse motivo, por esse ensino dos nossos líderes que nos antecederam, aqui, na verdade, eu quero louvar a Deus pela vida dele. Não vou dizer que foi coisa errada, como alguns estão determinando que são, né, que protegeu a gente desse envolvimento da política. Eu acho é simples. Eu estou aqui com vocês, nesse bate-papo aqui, participando, mas eu não posso abrir mão também do que sou. Eu sou pastor. Eu sou um profeta nessa geração. Eu sou um sacerdote nessa geração. Davi não vai voltar mais. Abraão mais não. Eu estive em Israel e visitei o que a história diz, ser o túmulo deles, e vou te falar, não vai voltar mais não. Tá lá. E agora tem que ter outras pessoas. Eu estou aqui porque eu sou um profeta, sou um sacerdote. Eu não vou abrir mão disso. E eu entendo que temos que se envolver na política hoje, com princípios, com conservadorismo, tá? Mas o projeto de Deus é a cruz. A base onde tudo começou. Onde tudo se fundamentou na vida de um cristão é a cruz. A câmera tá ali, né? É a cruz. Eu faço muito esse sinal quando estou ministrando, é a cruz. O ponto de partida é esse. Então encaixa tudo. Como falei, se atualizar e não abrir mão da obra de Deus, da igreja que a gente citou, né? O tema pulou e tal. Passou para outra. E não abrir mão. Tem pessoas que podem ter uma vocação para política, eu acredito. Eu vou ter pessoas no meu ministério que vão ser dirigentes. Eu vou ter pessoas no meu ministério que vão ser pregadores. Eu vou ter pessoas no meu ministério que vão ser cantores. Tá aí tô sendo acompanhado pelo cantor Pedro Lima, nem citei o nome dele ainda. Desculpa aí, Pedrinho, mas tô sendo acompanhado com Pedro Lima. Tem nos bastidores. Tá nos bastidores aqui. Cantor Pedro Lima lá da AD Galeão. Tem uns que vão cantar. E eu acredito que vão ter uns que vão ser políticos. A dificuldade é a questão da disseminação da controvérsia das coisas. Da troca de valores.
Porque um cristão que vai para a política, ele é cristão. Se ele tem uma vocação, tem um chamado para aquilo ali, ele se dedica àquele ponto de vida ali. Se dá... Bom, você está medindo muito, a gente pensa muito, tem coisas que a gente não pode estar falando hoje em dia, né? Mas, por exemplo, tem coisas que são determinantes na nossa vida. Uhum. A gente não faz questão, por exemplo, de ir para um baile funk, para um pagode. Não tem ninguém na igreja que fala, não, o meu chamado é ser funkeiro, eu vou lá e vou fazer, vou plantar e descer a bananeira lá, descer essa pequena, à noite eu vou vir pro culto. Porque você sabe que ele já não é um ambiente cristão. Então você já não vai lá. Se não for para um trabalho evangelístico, você já não vai. Ok? Uhum. Aí tu entende o prático. Porque já é algo que já... E por que na política? Você já conheceu o momento? Que área é aquela ali? Ah, porque tá na Constituição, porque temos que ser envolvido, top, vamos ser envolvidos. Mas o seu princípio é a cruz. Fugiu desse ponto, não dá para misturar política. Não dá. Agora, dá para você ir lá fazer? Política hoje, eu costumo entender que a política é bíblica. A política é bíblica. Eu já fui a ver essa política, por conta da nossa criação, eu já fui a ver. Política é bíblica. O que não é bíblico? A politicagem. Você se vender, você se corromper, tá? E isso aí não é só na política, em qualquer área da sua vida. Se corrompeu, se vendeu, é errado. Fugiu da cruz, fugiu do projeto. Tudo na nossa vida tem que apontar para a cruz. Aí você, e aí, pastor? Então tá, e a minha pergunta, tá, você se garante? Você quer ser um político? Tá preparado? Seu pastor lhe preparou? Você já entendeu todos esses pontos, que não vai dar pra gente detalhar tanto aqui? Já entendeu? Vai lá, meu filho, vai numa missão. Sua missão é essa lá, vai lá. Cuidado, hein? É pancada. Não é carro novo, não é cobertura na praia, não é viagem pra fora do país. É sua missão. Eu caminho por aí com a política. É o meu entendimento. E eu acredito que Deus está preparando nosso ministério, porque eu tenho sentido. Nós vamos ter representantes da nossa igreja, do que somos, na área política também. Pode anotar aí. Anota o dia de hoje, anota a hora, que nós vamos ter sim. Nós vamos ter. Mas provando que dá para olhar para a cruz estando dentro da política. Agora, eu não sou obrigado a fugir do meu projeto, porque estou na política. O caminho é Jesus. O caminho é o céu. Justamente. É isso. Muito Show, bom, show, muito legal. bom, muito bom. Muito bom. Pastor, estamos chegando aqui no momento da gente encerrar agora. Eu queria que o senhor falasse para as pessoas as suas considerações finais sobre tudo que a gente conversou. Não seria um resumo, mas seria realmente as suas considerações para o nosso público que está em casa, que está acompanhando a gente até aqui, para a gente conseguir encerrar com chave de ouro. Ok. Aqui, gente, falar para vocês que fiquei muito feliz de estar participando. Eu falei para a equipe aqui, né? Equipe, poxa, muito profissional, muito... Eu me surpreendi com a chegada, que eu conheci eles muito garoto, né? E só que os garotos cresceram, né? Cresceram e fiquei muito feliz mesmo por estar aqui e preocupado de não atingir o objetivo. O tempo é muito pouco, né? O tempo é pouco, a gente tem a correria de vida, até porque é uma coisa muito alongada na internet, não é prática de se assistir, de se ouvir, né? De se ver. Mas em cima do que deu, quero louvar a Deus pela oportunidade, agradecer a vocês. Agradecer. Ó, você que é conservador, você que tem princípios, sabe uma forma que você pode fazer? Daí, pega o link desse grupo, pega essa página aqui, pega essas redes sociais, manda para os teus amigos. É dessa forma que a gente vai conseguir atuar. É dessa maneira. Não precisa necessariamente você ir para o embate, como citei aqui durante a conversa. Você não precisa ir para o embate. Tá? Não precisa estar dentro de um ringue brigando para poder ver quem vai ganhar. Não. Faz a tua parte. Poxa, sabe, esses meninos estão aqui, o negócio tá bonito, gente. O negócio tá bacana, vocês estão de parabéns. Obrigado. Pega aí, manda pros teus amigos, manda na faculdade, conversa, discute, faz um grupo faz uma roda de amigos, procura eles, manda e-mail, manda no comentário, comenta, pede, participa com eles, ó, dá sugestões para ele. E aí eu espero que eu tenha conseguido atingir o objetivo, né? E uma das qualidades nossas, né, que a gente aprende no meio de vida, que cada um pode aprender, é você sempre sabendo, né, que você nunca sabe tudo. Você nunca respondeu tudo. Você tem que sempre estar
buscando conhecimento, buscando se aprimorar, buscando melhoria. Meu pai me ensinou algumas lições fantásticas e uma das que ele me ensinou que marcou minha vida é na questão de dirigir. Ele falou: meu filho, nunca diga que sabe dirigir. Todo mundo que diz que sabe dirigir, não sabe. Ele me ensinou isso. E eu nunca disse saber dirigir. Às vezes eu chego em determinado lugar e preciso tirar um caminhão de um lado, ou um carro que está obstruindo uma passagem. E alguém aqui sabe dirigir? Eu disse: não, mas eu fui ensinado a não saber dirigir. Eu digo: rapaz, eu não sei não, mas eu posso tentar. Eu dirijo, mas eu não... Sabe? Aí muda a tua história. Não é o fato de você saber ou não saber, é o que vem de dentro de você. Então você tem que tentar isso, sabe? Então sugiro para você esse ponto aqui da nossa conversa. Quero agradecer a vocês que nos acompanharam. Muito obrigado. Foi a primeira, que Deus traga outra, se for da vontade dele. Estarei em outras tantas que vi. Já tem uma promessa aqui, gente. Eles já me firmaram aqui no início, vamos trazer aqui de novo, hein? Vamos. Eu vou cobrar, hein? Vamos, com certeza. Quero agradecer ao 95 Cash. 95 Cash. Isso, Aprendi, gente. Aprendi, tá? Aprendi. Obrigado aí a vocês aí, né? Amém, pastor. A gente Deus abençoe vocês. A gente agradece muito o senhor ter aberto um espaço na sua agenda para estar aqui conosco, tá certo? Agradeço também a sua família, porque por ter disponibilizado o senhor para estar aqui conosco, né? Porque no momento em que o senhor está aqui, o senhor não está com sua família. Aí o senhor, como bem falou, homem de família. Agradeço a irmã Esté, as suas filhas, o pessoal da AD Galeão, o pessoal da AD Paulista, ok? Nossa igreja quer deixar aqui um abraço para todos vocês, membros da AD Galeão, membros da AD Paulista. Vou aonde o Senhor me enviar para fazer aquilo que somos, para transmitir aquilo que podemos, e que vocês sejam abençoados sempre por Deus. Deus te Amém. abençoe em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Meus irmãos, eu só vou pedir a vocês, você que tá aqui até agora e não deixou teu like, cara, é impossível. Então, deixa teu like aí, não esquece não. Isso ajuda bastante a gente. Segue mais uma vez, se ainda não seguiu, segue a gente nas redes sociais, segue o Pastor Júnior, segue a AD Galeão, a AD Paulista. Lugar de ser feliz, não é isso? É isso aí. Lugar de ser feliz, que bênção. Amém. Então, muito obrigado a todos vocês que estão aqui. Diegão, valeu pela força, obrigado. Valeu, Pedro, Diego. Deixou pra falar o nome dele no final. Não, eu falei antes, eu falei. Falou antes. Então tá bom. Mas o povo já sabe, se tá aí o Matheus aqui, Diego tá atrás das câmeras. O pessoal já É um sabe. trio, gente. Pedro, Tchau, grande. tchau. Pedro, brigadão, cara, por estar aqui. Deus abençoe a Valeu, sua vida. Pedrão. Teremos a oportunidade depois de ouvir também o Pedro aqui com a gente cantando. Vai ser uma Bacana, bênção. bacana. Amém, amém. Ó, nossas igrejas também, esqueci de falar aqui os endereços das nossas sedes, né? Por favor. Lá no Rio de Janeiro, você que vai nos acompanhar, a nossa sede fica ali do lado do aeroporto do Galeão, no bairro do Galeão. O aeroporto é Tom Jumbi, na verdade, Galeão é o bairro, né? E a nossa igreja fica ali na rua Suboficial José de Almeida, número 30, Galeão, dentro da Vila Militar. Vai ser um prazer receber vocês. Nossas reuniões lá no Rio é toda terça, quinta e domingo, de manhã e domingo à noite. E aqui em Pernambuco temos aqui uma sede também na Avenida Palmares, número 4. Arthur Lundgren, aqui pertinho, aqui do 95 Cash. Faz uma visita, gente. Vai ser muito bom receber vocês. Aqui as nossas reuniões acontecem nas quartas, sextas, domingo pela manhã e domingo à noite. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Abraço, Meus irmãos. pessoal. Tchau, Que Deus tchau. abençoe. Fiquem na paz de Deus e até a próxima. Amém.